Bom dia, Shalom. Vamos que vamos, em nome de Jesus, orando e agradecendo ao Senhor por esse dia que começa. Oh, Pai maravilhoso, como eu amo estar na Tua presença, meu Deus. Amo mesmo estar contigo. Obrigada por esse dia que começamos em Ti. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada pela Tua companhia, por ser vivo, real, presente. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento. Obrigada pelos livramentos, pela noite que tivemos. O Senhor cuidou de nós em todo o tempo. Obrigada, Deus, por ser vivo, presente, real em nós. Oh, Deus, te amamos, te adoramos, te exaltamos. Aleluia, aleluia. Seja bem-vindo aqui, Pai. Amém e amém. Oh, Anise, shalom, meu amor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá, YouTube. O YouTube tá agarrado aqui, não quer entrar. Em nome de Jesus. Caneta, marca texto, peguem aí. Êxodo 14, hein? Shalom, Fabiola. Você tá bem, minha princesa? Deus abençoe, saudade de você. Êxodo 14. Chat, bora, YouTube. O que tá acontecendo? 5. Recarregar. Vamos ver se vai. Em nome de Jesus, YouTube. Entra aí. É isso que eu tô falando, não tá abrindo. Maíra, bom dia, amor. Agora entrou. Entrou, Maíra, YouTube também. Agora entrou, não tinha entrado. Tava tentando aqui, não tava conseguindo. Graças a Deus entrou. Hoje, então, Êxodo 14. Bora lá. Pega aí a caneta, marca texto. Vamos que vamos. Gleice, lindona, bom dia. Êxodo. Mudo? Vê. Êxodo 14. Aí, vê se melhorou, Maíra. Oh, Deus, obrigada, Pai, pela Tua presença aqui. Edla, bom dia, shalom. Voltei pra cá. Está mudo ainda? Ai, Maíra. Então tá bom. Vamos ver se esse negócio funciona, Pai. Não consigo ver quando que tá mudo. Meu microfone tá... Acho que assim tá mudo. Assim, tá, acho que tá certo.
de Jesus. Funciona. Microfone ativado. Tá, então tá. Então vamos lá. Pra mim tá normal, então tá bom. Então vamos lá. Êxodo 14. Na última leitura que fizemos, na sexta-feira, porque ontem não pude estar aqui, né, com vocês. Na sexta-feira nós lemos sobre a saída do povo do Egito, Êxodo 13. E vimos que o Senhor se fez presente em todo o tempo. De dia, uma coluna de nuvem para protegê-los do sol e ir à frente. À noite, uma coluna de fogo, iluminando o caminho e os aquecendo no meio do deserto. E o nosso Deus se fazia presente, vivo e real, em todo instante. Capítulo 14 hoje começa assim. O Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Gente, a nossa visão, o nosso entendimento nunca é de acordo ou no nível do que o Senhor tem para nós. Nós nunca conseguiríamos e conseguiremos entender e igualar o que o Senhor tem e planeja para nós. Nós somos limitados. Então, muitas coisas não têm explicação. E isso precisa estar claro para você e para mim e não ser motivo de avaliar ou motivo para questionar o que o Senhor faz ou deixa de fazer conforme o que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor, Ele é soberano. Nós somos seres humanos. Por mais que Ele tenha nos dado raciocínio, inteligência, nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Temos o poder nos dado da criatividade, do entendimento. Ainda assim, existe um limite até onde nós podemos e conseguimos chegar. E o Senhor tem para nós coisas inimagináveis, impensáveis. Nós não conseguimos nem idealizar. Vocês sabem disso? Vocês conseguem entender isso? Então, um povo já foi liberto do Egito. O povo já está no deserto. O povo está indo para a terra prometida. Se chegar para Moisés e falar: Moisés, para aqui no deserto, acampa aqui, eu vou falar para Faraó ainda endurecer o coração e voltar a perseguir vocês. Falando para nós, trazendo para o nosso dia de hoje, se chegar para você e falar: olha, ainda não tem aquele que te persegue? Vai continuar te perseguindo, vai vir atrás de você. O povo poderia indagar: Senhor, mas quando que vai deixar de me perseguir? Por que que o Senhor está permitindo isso?
Já não basta tudo que já aconteceu, tantas coisas, já perseguiu, já foram tantas pragas. Porque quando nós questionamos, eu acredito que nós podemos ainda interferir, atrapalhando os projetos do Senhor. O Senhor, na sua grandeza e soberania, e nós, na nossa limitação, devemos obedecer e confiar. A partir do momento que você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, descansa, confia, obedeça. O Pai, Ele tem o melhor para nós. A vontade dEle é perfeita, é agradável, por mais que ainda não consigamos entender, nem visualizar. Porque a gente não tem noção do que está por vir. O contrário dele, que já sabe tudo que está para acontecer. Tudo que está à frente. Tem tudo sob controle. Nós somos para ele como uma maquete, sabe? Quando nós vemos uma maquete de uma cidade que está para se construir, um condomínio que está para se fazer, e a gente consegue ver ali como que vai ficar em volta, o jardim. A gente vê tudo dentro daquela maquete. Trazendo bem assim pro nosso linguajar bem simples, tá? O Senhor enxerga tudo ao mesmo tempo. O que está acontecendo e o que ainda virá. E o que se o que Ele tem para mim é perfeito, é bom, agradável, o que temer em estar na dependência dEle? E aí no versículo 4, eu farei com que o rei continue temoso e persiga vocês. Aí Moisés, meu Deus, eu vou falar isso pro povo. Aí o Senhor continua, Moisés, calma, eu vou derrotar o rei e o seu exército. Vou mostrar assim o meu poder, Moisés. E os egípcios vão ficar sabendo que eu sou o Deus, o Senhor. Aleluia! O nosso Deus fazendo mais do que a gente consegue imaginar. Moisés obedece, entrega a mensagem para o Senhor. E aí diz, e os israelitas obedeceram. Quantas das vezes o Senhor entrega para nós uma palavra e nós queremos indagar. Não, Pai, mas não foi assim que eu imaginei. Não é assim que eu esperava. Faz desse jeito, Senhor. Quem é que controla? Quem é que é o soberano? Quem é que é o Deus? Confiar no Senhor plenamente, obedecê-lo em todo tempo, sem ter reservas. É um desafio, mas é o nosso papel, como filhos, primeiro como criaturas, que passamos a ser filhos, que entendemos a grandeza do Pai, que o que Ele faz para mim é perfeito, é agradável, é bom, é seguro. Então eu descanso, eu confio, eu obedeço. Oh Deus, e os israelitas obedeceram. No versículo 5, quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido. Opa! Olha aí a palavra.
O rei do Egito, então, até aqui ele estava achando que o povo ia para o deserto. O povo todo, deixa meu povo todo. O gado, tudo, não vai ficar nada. Ir para o deserto me adorar. E depois eles voltam. O rei estava achando que ia ser assim. Aí, quando contaram ao rei que os israelitas fugiram, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: veja só o que nós fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Nós deixamos isso. Eles não fugiram na surdina. Pessoal dormindo, de madrugada sai, sem ninguém saber, não. Eles pediram para que saíssem de lá. Ele, nesse momento, Faraó, movido e sendo tocado, o Senhor permitiu, liberou. Agora, novamente com o coração endurecido, ele pensa: o que nós fizemos? Deixamos o povo embora. E aí o versículo 6, então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. O rei vai buscar um povo que até então ele achou: perdi o povo de Israel, quero que volte para cá. Quero que volte para cá com um carro de exército, com um carro de guerra e um povo armado? Ou eu já vou encontrá-lo para exterminá-lo ali? Olha só. Ele saiu, versículo 7, com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, o rei do Egito, continuasse teimando. E ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Toda vez que eu leio e o Senhor fez com que continuasse teimando, eu já compartilhei com vocês e eu compartilho de novo. O nosso Deus não faz com que alguém tenha uma atitude ruim. Ele não precisa disso. Nós sabemos que a essência do homem, ela é pecaminosa. Como Paulo diz: aquilo que eu desejo fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço com facilidade. Sem desejar, sem pensar, sem planejar. Faraó, o tempo todo, este rei que estava, Faraó é uma nomenclatura, né? O nome deste Faraó não é dito aqui. Mas este rei que estava no domínio do Egito, neste período, diferente do que quando José foi governador, quando José foi recebido, o povo de Jacó, o povo de Israel veio para morar para o Egito, era um tempo. Passaram-se anos e este rei que assumia neste tempo não tinha nenhum pouco de agrado com o povo de Israel. Perseguia, maltratava, não tinha admiração. Pelo contrário, fazia questão de humilhar, queria derrotá-los, diminuí-los, a ponto de planejar a morte de todos os meninos. Olha, gente, que coração ruim. E isso tudo, plano dele mesmo. O Senhor não precisava tomar nenhuma atitude. E é a mesma
mesma coisa nesse tempo, quando dizia o Senhor permitiu. Quando fala, e o Senhor não deixou com que... e o Senhor deixou com que continuasse teimoso, e o Senhor não deixou com que o Espírito Santo agisse. Ou seja, Faraó por si só tinha pensamentos maus, desejos ruins, coração perverso, e fazia com que o povo sofresse. Quando diz aqui, o Senhor permitiu, cadê? O Senhor fez com que Faraó continuasse teimando. O Senhor permitiu. Ele fazia assim, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor Deus, né? Esse meu Espírito de Deus. Não entrei em ação nessa vida, porque o Espírito Santo que convence. É o Espírito de Deus que traz transformação. É Ele que traz a mudança, sabe? E quando a pessoa não busca isso, não tem isso, ela por si só maquina o mal, planeja o mal, e aí quem é que toma posse e aproveita de uma situação assim para fazer a arruaça? A gente nem precisa falar, que vocês já entenderam. Versículo 9. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavalheiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados. Na beira do Mar Vermelho, perto de Pinharote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E aí disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito, Moisés? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, porque é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Meu Deus. Mas aí Moisés respondeu: gente, povo, não tem medo, não tenha medo. Fica firme, fiquem firmes. Vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Oh Deus, oh Pai, em meio a um momento ruim, em meio a uma situação desafiadora, quando às vezes as pessoas não enxergarão, não conseguirão ainda ver o agir de Deus, ou até mesmo se você por um momento tiver o receio ou bater alguma dúvida, o Senhor ainda vai mandar um porta-voz para dizer: fica firme, não tenha medo. O Senhor prometeu, Ele cumpre. Ele vai lutar por você. E você não vai ter que fazer nada. Oh Deus. Versículo 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo
Ajuda Moisés. Diga ao povo que marche. Meu Deus, eu entendo aqui e aprendo aqui. O Senhor entrega uma promessa. Ele manda com que descanse e confie. Quando você, no processo, perceber que o inimigo se aproxima, não espere. Marche, prossiga, continue, avance. O Senhor já falou, já prometeu, e o inimigo está se aproximando. O que você está esperando? Levante, desarma a tenda, guarde as coisas e marche. No meio do caminho, no meio do processo, a qual nós confiamos no Deus que nós servimos, enxergou a presença do mal, a presença do inimigo, não precisa ter uma outra palavra do Senhor. Ele já te entregou a promessa, a palavra, a segurança de que está com você, de que vai derrotar o inimigo, de que a vitória é tua. Então, não fique parado, marche. Mas como assim? Não espere dentro de casa. Não espere de braços cruzados. Haja. Esteja com a sua vida em oração, não desanime. Continue buscando o Senhor. Continue fazendo a obra, agindo, falando em quem você confia, o Deus que você serve. Marche. 16. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água vai se dividir e os israelitas vão poder passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei, a versão que está aqui, eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito. E eu serei conhecido quando derrotar o rei do Egito e derrotar todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Gente, nesse momento aqui o Senhor tinha feito, por tudo que nós lemos desde Gênesis, a criação do homem, a família de Adão, Eva, o que aconteceu com Abel, com Caim, depois aquele povo em Sodoma e Gomorra entristecendo o coração de Deus, o povo vê Noé, separa a sua família, pede para ele construir uma arca, o povo não acredita, zomba de Noé. Noé se mantém firme, o Senhor manda um dilúvio, destrói aquele povo. Entristece o coração e faz uma aliança dizendo que nunca mais irá ser desse jeito, nunca mais acabará em água. Eu imagino o coração do Senhor vendo aquele povo naquele período, os que ficaram para fora e morreram. Através de Noé, dêem uma segunda chance e começa de novo uma nova turma vindo por aí. E aí o Senhor vai, depois tem Abraão, Isaac, Jacó, vemos a história de José e chegamos aqui em Moisés. E o Senhor queria que não apenas ali naquelas redondezas ele fosse conhecido. Não apenas o Egito, a grande nação, conhecesse quem era o nosso Deus, mas eu preciso que o mundo saiba quem sou eu. E não com o passar do tempo se esqueça quem eu sou, mas que isso se perpetue por séculos, após séculos,
após séculos, o mundo inteiro vai saber quem sou eu. E com uma ação, com toda essa vivência do povo de Israel no Egito, foi para que não apenas os egípcios, as cidades vizinhas, soubessem quem era o Deus de Israel, mas o mundo inteiro. Até hoje, todo mundo sabe a história do Mar Vermelho. O que Moisés fez? E tão simplesmente com uma vara na mão. O poder estava em Moisés? Não. Estava no Deus de Israel, que usou Moisés, um improvável, para que toda a honra, toda a glória fosse dada ao nosso Deus. Versículo 18: quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Pai. Quando eu derrotar, eles saberão. 19: então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Oh Deus, Deus. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Em meio à guerra, em meio ao desafio, em meio à caminhada difícil, o Senhor, Ele tem estratégias e irá nos livrar em todas elas. Para o povo ali, vendo um mar à frente, um exército atrás, poderia estar pensando como deixar muito claro para Moisés: vamos morrer aqui, Moisés. Não era melhor ter ficado lá? O Senhor nos trouxe para morrer aqui, no deserto. Você liberou para que as crianças vissem a nossa derrota, é isso? Gente, eu imagino o coração apertado, o medo, o receio. Mas eles tinham para quem olhar. A referência era Moisés, que estava confiante. A importância de você não caminhar sozinho é que na caminhada, quando você está em comunhão, tem aqueles que você pode olhar e ver e confiar, fortalecendo a tua fé no Senhor. Eu não estou conseguindo enxergar uma solução, mas o meu amigo, meu irmão aqui está comigo no mesmo barco, que está tão confiante, eu vou confiar também. Então vamos, temos que ir, então vamos. Esses que ainda estavam temerosos, ainda assim estavam caminhando, ainda assim estava marchando, não ficou para trás. Já pensou? No meio da luta, no meio da guerra, no meio do deserto, no meio do caminho, eu estou com medo, eu estou com receio. O Senhor falou que vai fazer, mas eu não consigo ver.
Eu não consigo enxergar, tem um mar na minha frente, tem um exército armado atrás de mim. Como que eu vou ser vitoriosa? Como que a vitória é minha? Mas não paro. O Senhor mandou marchar e eu vou. Tem gente do meu lado confiando, então eu vou marchando. E se estes temerosos parassem? Não tem solução. Não tem vitória ali no meio do mar. Não tem vitória aqui atrás com o exército. Já era. Eu não sigo mais. E parar. Qual era o destino destes que param? Qual é o destino destes que param? Não precisou nem retroceder para o Egito. O fato de parar mostra uma desistência e já dá uma vitória para o inimigo. Meu Deus. Não pare. Marche. Marche, é o Senhor dizendo para nós. Confia. Esteja com as pessoas que estão indo para o mesmo caminho que você. Segura na mão daqueles que estão mais fortalecidos quando você se sentir fraco. Conte com aqueles que estão corajosos naquele momento. E vai ter momentos onde a sua fé vai ser fortalecida. Você seca as lágrimas, respira fundo. É verdade, o Senhor está conosco. Vamos marchar. E aí você vai olhar para alguém que estava na sua situação há um tempo atrás. E aí vai ser você que vai falar: me dá a mão, vamos embora. Não para. O Senhor nos disse que a vitória é nossa. A vitória vai vir, vamos embora. Não estamos enxergando ainda, mas Ele falou, Ele prometeu. Então vamos. Oh Deus. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Versículo 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. Oh Deus! Ao vento forte, um vento forte que trouxe a solução. Um vento forte que junto trouxe a resposta. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram, entraram por atrás, foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, a coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios. O Senhor estava ali, gente. O Senhor estava ali em todo tempo, conduzindo o povo no caminho. Ele está conosco no caminho.
Ele está conosco no processo. Ele não te deixa em meio à luta e fica observando o que você está fazendo para chegar na promessa que já foi dada. No processo, no caminho, Ele está conosco. Aleluia. E aqui diz, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército. O Senhor estava ali na coluna de fogo, na coluna de nuvem. Ele estava o tempo todo ali no meio, protegendo, guardando dia e noite. E aí o Senhor olha para o exército e faz com que eles fiquem apavorados. O temor bateu, o medo bateu no meio dos egípcios. E até mesmo, acredito, os animais sentiram aquele pavor. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, porque Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Opa! Quantas coisas acontecem na sua vida e no seu dia a dia que as pessoas vão olhar e vão achar que é só natural. Uma roda do pneu furar, uma roda atolar. O Senhor tem livramentos que você não imagina. Ele cuida de detalhes que não temos ideia. Mas quando a gente começa a ter intimidade com o Pai, um relacionamento com Ele, Ele te dá um discernimento e você consegue ver um passo à frente do inimigo. Entende os livramentos. Entende até o que o inimigo está tentando contra. As astúcias, sabe? Opa, peraí, tá achando que vai conseguir me derrotar nessa área? O Senhor já te mostrou. E você vai ter o discernimento. E então aqui nós vemos que o Senhor, Ele age nos seres humanos, na natureza, animais, árvores, né? Tudo que tem vida. Mas espera aí. Até nas coisas que não tem, uma roda de um carro atolar. Ele tem poder soberano, de forma sobrenatural. Como eu disse no início, não tem como nós tentarmos dimensionar o que Ele é capaz de fazer, o que Ele pode fazer. Ele criou tudo e faz tudo. E nós somos limitados. Eu quero estar com Ele. Confio em cada coisa que Ele faz. E não preciso de explicação minuciosa para que eu permaneça ou não na Tua presença. Eu confio, eu creio. E se aquilo eu não consigo entender, eu descanso, eu entrego, eu obedeço. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade porque Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Egípcios, isso não foi só agora, foi o tempo todo. Até lá dentro do Egito mesmo, era assim. Versículo 26. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda sua mão agora, Moisés,
sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés então fez assim, estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Aqui eu tenho eu visualizo como se o Senhor, o mar vem, cobre os egípcios, cobre os carros, cobre os cavaleiros. As águas voltaram ao normal, ou seja, o mar se encheu, o mar voltou ao normal. E os egípcios tentam escapar. Eu já ouvi dizer que o Mar Morto não é tão fundo. O Mar Morto não, perdão, gente, desculpa. Que o Mar Vermelho não é tão fundo. Talvez por isso que aqui diz, e os egípcios tentaram escapar das águas. Naturalmente, talvez não seria o suficiente para afogar. Mas, de forma soberana, porque era o Senhor que estava no controle, protegendo o povo de Israel e provando quem ele era. Ainda assim, se falam, o Mar Morto não é suficiente, oh Deus, Mar Morto não, o Mar Vermelho não é suficiente para afogar, porque morreu ali um exército, carro de guerra sumiu, cavaleiros e os cavalos. De qualquer forma, a soberania do Senhor não se explica. E aí mostra, e o Senhor jogou dentro do mar, e o Senhor os jogou dentro do mar, e as águas voltaram e cobriram os carros de guerra. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados, reforçando. Foi assim que aconteceu, gente. O povo passou em terra seca, água de um lado, água do outro. Versículo 30. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios. E os israelitas os viram mortos na praia. Os corpos depois foram entregues na praia. E os israelitas viram os egípcios mortos. E o último versículo. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e creram também no seu servo Moisés. Aqui então que eles começaram a crer e acreditar de fato em Moisés. Até então Moisés falava e eles iam indagar: por que você trouxe a gente para o deserto, Moisés? Não tinha sepultura suficiente para nós lá no Egito? E você então traz a gente aqui para morrer no deserto? Quanta coisa Moisés ouviu, hein?
Mas depois de tudo isso, o Senhor fez isso para que ele fosse reconhecido no mundo inteiro, mas também para o seu povo. Aqui o povo de Israel viram o poder do Senhor, derrotando os egípcios por completo, e então temeram. Temeram pelo fato de terem duvidado no caminho, temeram pelo fato de saber quem era o Deus de Israel mesmo. Eu estou vendo, os meus pais falavam, meus avós falavam, e agora eu estou sentindo na pele. Este Deus é o Deus soberano. O povo já não precisava orar desesperadamente. Precisavam seguir avante. É isso, Nise. Tem uma parte que diz, né? E o povo gritava, pedindo ajuda de Deus. Gritava, era com desespero. Já não precisa ser assim. Agora é seguir avante. Oh, Pai, obrigada pela leitura da palavra. Obrigada, Deus, por falar conosco. Obrigada pelos ensinamentos dados a nós nesta manhã. Que capítulo rico, Senhor. Quanto ensino o Senhor tem para nós. Obrigada por esse tempo, obrigada por este estudo, por esse momento. Que a Tua palavra entre em nossa mente, entre em nosso coração, não se perca com o tempo, mas que tenhamos em nós viva, esta palavra viva, e que venhamos trazer em conhecimento, em ação, em atitude, conforme o Seu desejo para nós. Eis-nos aqui, Senhor, desejando mais de Ti, menos de nós mesmos, mais intimidade com o Senhor. Tens liberdade em nós, fazendo em nós o Teu querer e vontade. Obrigada por esse tempo, por esse momento. Obrigada, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Lá no nosso grupo do WhatsApp eu vou lançar depois os comentários do capítulo, os comentários da Bíblia de Estudo do Expositor, que traz para nós um complemento extraordinário da nossa leitura. Se você ainda não faz parte no grupo, tem o link aqui no YouTube, tem o link aqui no Instagram. Acessa, entra aí e venha continuar sendo ministrado e absorvendo em todos os capítulos que nós vamos lendo aqui. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Perdão pelo horário, mas era muito ensinamento que o Senhor foi trazendo para nós aqui. Eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Deus te abençoe. Um dia maravilhoso na presença do Pai. Não negocie a presença do Espírito Santo. Não solte a mão dele para estar em ambientes. Só esteja onde ele estará. Só entre aonde ele entra. Só fale aquilo que ele desejar ouvir de você. Seja um facilitador, uma facilitadora do acesso de Deus. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, para a leitura do próximo capítulo, Êxodo 15. Tchau, até! Beijo!